A ABN tem o prazer de apresentar Kurt e Cindy O'Connell e seu treinamento em 5 partes. Hoje é o episódio número 5, subindo para o próximo nível. Oi, todo mundo. O que nós queremos falar nesse episódio aqui é realmente fantástico. Queremos falar sobre como chegar ao próximo nível do seu negócio. É muito comum ter essa pergunta. Você já pensou nisso, provavelmente? Você já se perguntou? Nós já nos perguntamos através desses anos como fazer isso. Então, eu já cheguei a esse nível no negócio. Como é que eu subo para o próximo nível? E é disso que queremos falar. Não interessa em que nível você está hoje em dia. Como é que você sobe para o próximo nível? E qual é o seu objetivo final na Herbalife? A equipe de presidentes, Club Chairman, o círculo de fundadores. Existe uma direção prática que você pode tomar, não só para você, mas para o seu grupo completo. Eu acho que é muito empolgante também ver as pessoas entrando e não demora muito depois de você entrar no negócio que você realmente começa a perceber a empolgação da equipe de presidente e você começa a querer chegar lá e descobre que esse é um bom objetivo, uma destinação. Quando a gente entrou no negócio, a gente queria chegar à equipe de presidente em 12 meses. A gente conheceu outras pessoas que tinham conseguido isso, então a gente pensou que conseguiríamos fazer isso. Então, até botei uma bandeira no meu computador dizendo equipe de presidente em 12 meses. E aí a gente realmente começou o negócio e o mês seguinte passou, e aí foi equipe de presidente em 11 meses na bandeira, e a bandeira passando pela minha tela, e no mês seguinte foi equipe de presidente em 10 meses. Mas o chato é que, apesar da gente estar toda nessa atividade, vendendo como loucos, a gente realmente só tinha patrocinado alguns distribuidores. E quando o próximo mês chegou, eu tive que realmente apagar a equipe do presidente em 9 meses. Eu estava até pronta para tirar toda a bandeira da tela, porque eu realmente não estava vendo que a gente ia conseguir alcançar a equipe de presidente em 12 meses. A gente não tinha tanto para fazer, mas isso é parte do que acontece nesse negócio. A gente entra, a gente se empolga, a gente vê o objetivo, a equipe de presidente, e eu penso, eu quero chegar na equipe de presidente. E realmente esse é um objetivo fantástico, é um destino fantástico. Mas o que é necessário para passar de distribuidor ou supervisor e chegar à equipe de presidente? Para a gente foi, eu quero chegar lá. Mas a gente não tinha nenhuma ideia do que era necessário. Nós passamos por essa rota. A gente realmente não chegou à equipe de presidente em 12 meses e continuamos naquele caminho por 2 anos, 2 anos e meio. Nós éramos da equipe GET, mas a gente realmente precisou de um tempo para descobrir quais eram as etapas que nos levariam à equipe de presidentes e o que a gente podia fazer. E eu acho que agora a gente conseguiu resumir isso em etapas muito, muito fáceis e práticas e conceitos também para você entender o que é necessário. E quando você entende isso, entende as etapas que você precisa passar para chegar no próximo nível, realmente você fica muito mais concentrado e é uma coisa que fica mais ao seu alcance. O Kurt realmente explica muito bem e eu acho que você deve mostrar para eles a nossa escada de etapas. Eu vou tentar. Bem, a coisa que, quando nós estávamos nesse estágio que a Cindy mencionou, nós chegamos à equipe GET. Quanto tempo levou para a gente chegar lá? Uns 15 meses. Um pouco mais de um ano. E fomos para a equipe GET e eu pensei, gente, nós conseguimos chegar ao nível da equipe tabuladora. Sabe, não era o nosso destino final, era uma escala. E parecia que temos que continuar daqui. Eu pensei, gente, vamos para a equipe GET e do jeito que as coisas vão, vamos para a equipe de milionários e depois para a equipe de presidentes e para o Club Chairman e talvez, quem sabe, um dia o círculo de fundadores. Eu acho que o Mark Hughes chamava isso de dano cerebral. Sabe, a gente tinha esse dano cerebral. Você chega num determinado nível e você pensa, eu consegui, agora, a partir de agora vai ser tudo fácil. E porque como a gente tinha chegado à primeira etapa, a equipe TAB, a equipe GET, a gente achou que a gente já tinha conseguido tudo. Mas isso, na verdade, essa era a doença que o Mark chamava de dano cerebral. Eu acho que isso é até quando você se muda para casa, antes de colocarem o teto, né, alguma coisa assim. Não é a hora de desacelerar ainda. Mas a gente ainda estava fazendo as nossas vendas a varejo, o recrutamento, e esperando que as coisas acontecessem. A gente teve uma desilusão, porque a gente ficou preso naquele nível. Ficamos na equipe GET, no time GET. Não é um lugar ruim para você ficar, mas é bem melhor do que você estar preso no seu trabalho, sabe?
Mas ainda havia uma certa confusão. Como é que eu chego no próximo nível? Vamos resumir, então. Vamos falar de 7 pontos que você precisa, o visual do que você precisa. Quando você começa esse negócio, sabe, como é que a gente recomenda iniciar um novo distribuidor nesse negócio, sabe? Você precisa anotar os seus sonhos num pedaço de papel e determinar o seu estilo de vida, quanto dinheiro você vai precisar para isso e que nível no plano de marketing você vai precisar atingir para conseguir essa renda. Essa é a fundação que não muda, sabe? Vamos falar disso agora porque chegar agora para o próximo nível é mais um passo para o seu destino final. Você sempre tem que ter o seu destino final em mente. E uma vez que atravessarmos esses estágios, você tem que prestar muita atenção, não só em ver como isso vai se aplicar ao seu negócio pessoal, mas também pensarmos como isso se aplica à sua organização, aos seus distribuidores, porque se isso se aplicar a eles, é um negócio de duplicação. Se você aprender alguma coisa com isso, você vai conseguir receber muito mais se você ensinar essas pessoas. O que você pode absorver disso e, ao mesmo tempo, ensinar para a sua linha descendente, sabe? E nos próximos minutos nós vamos ver essas duas perspectivas, para você e seu negócio pessoal, para a sua linha descendente e os seus negócios pessoais. Como é que você passa esses conceitos para eles? O primeiro tópico, anote o que vamos falar. A primeira coisa necessária para você passar para o próximo nível, em qualquer nível que você estiver, não interessa em que ponto você está, você pode ser da equipe Get, da equipe de milionários, da equipe de presidentes. Nós vamos tomar uma liberdade aqui. Se você é da equipe de presidentes, como é que você vai chegar ao Clube Sherman? Se você chegar nesse nível, é porque nós vamos agora falar do Clube Sherman, não vamos nem falar como chegar ao Círculo de Fundadores. Quando a gente consegue chegar nesses níveis, nós não vamos falar ainda da nossa experiência, vamos usar um pouco de teoria. Não temos a presunção de estarmos já no Clube Sherman. Então, temos nossos 4 diamantes, entendeu? Temos 80% do que precisamos para chegar lá, mas ainda não estamos lá. O que podemos falar é da experiência que tivemos. Bom, ponto número 1. Sabe, conheça o seu destino final. Você precisa saber onde é o seu destino final. O seu objetivo é o quê? Equipe Get? Equipe de milionários, o círculo de fundadores. Você precisa saber isso. O nosso objetivo, depois que nós vimos como chegar à equipe de presidentes, passou a ser o Clube Sherman. Esse era o nível e o estilo de vida que nós estávamos procurando no nosso negócio, e aí nós estamos querendo trabalhar esse próximo passo. E para você é muito importante saber aonde você quer começar essa jornada. Você quer sair pela porta, pegar o seu carro e falar: gente, eu estou dirigindo, para onde é que eu vou? Normalmente, quando você entra no seu carro, você tem um destino final em mente, o que facilita, e isso tudo fica mais menos estressável, ou eficiente, né? A gente vai falar disso. Fica bem mais eficiente quando você tem um destino final. Pense nisso um pouquinho. Se você quisesse ir para digamos, o segundo andar, você queria usar as escadas para chegar ao segundo andar, qual seria a primeira coisa que passaria pela sua cabeça? Vou subir um degrau, ou você está confuso, você não pensa assim. A primeira coisa que você pensa não é isso. Você quer falar assim: eu quero ir até lá em cima, o destino final. Aí o cérebro automaticamente fala assim: então precisamos achar uma escada, agora eu vou degrau número 1, degrau número 2, degrau número 3, mas começa com o destino final. Isso tem que ser claro. Se você não fizer isso, você precisa parar, sabe, e analisa qual é o estilo de vida que você quer, quanta renda você precisa para produzir isso, e depois qual é o nível no plano de marketing que você precisa atingir para conseguir esse tipo de renda. Sabe, faça isso por você mesmo. Ensine aos seus novos distribuidores a fazerem isso também. Esse é o primeiro passo no caminho para o próximo nível.
O próximo passo, que vai ser o segundo ponto, anote, certo? Tudo que eu descobri para você, tudo que eu descrevi para você, anote. Não precisa ser um papelão, uma enciclopédia, sabe, algumas notinhas, sabe, a gente anotava, a gente colocou perto do computador, equipe de presidente em 12 meses. Nós não conseguimos em 12 meses, mas a gente conseguiu chegar lá, a gente fez um ajuste na nossa trajetória. Então, é importante determinar um tempo para fazer as coisas, mesmo que a gente não tenha conseguido. A gente não sabia o que era realista, então a gente não fez uma coisa realista. Mas, sabe que na vez seguinte que a gente anotou o nosso objetivo de chegar à equipe de presidente, a gente estava na equipe Get. E quando a gente descobriu, sabe, através dos mentores e a nossa experiência no negócio, a gente reescreveu o nosso objetivo para a equipe de presidente. Eu me lembro que nós dissemos, daqui a 1 ano, estaremos na equipe de presidente. A gente falou até para a nossa linha ascendente no Clube Sherman, num treinamento, e foi, na verdade, 11 meses que nós levamos para chegar à equipe de presidente. Então, é fantástico quando você aprende. Anote, sabe, coloque um prazo, sabe, e chegue lá. Entendeu? Contanto que você não desista. E essa é toda a ideia, é o objetivo do objetivo. Você escreve o seu objetivo e você tem um alvo. E o que acontece é que suas energias se enfocam no alcance daquele alvo e daquele objetivo. E o que acontece é que você se torna mais claro, tudo fica mais claro, você se concentra melhor. A sua atividade traz você a um nível onde você acaba ficando dirigido para o objetivo. Então, se você realmente coloca toda essa energia e enfoque tempo naquele objetivo, examinando o objetivo e vendo o que você precisa fazer para chegar lá, você vai alcançar o gol mais ou menos naquela área que você realmente planejou. Isso é muito importante ter isso na sua frente. Com certeza. Isso é um outro tópico também, do objetivo e o poder dos objetivos, mas você tem que incluir isso no seu plano. O terceiro passo para chegar ao próximo passo que nós recomendamos é identificar cada passo do plano de marketing da Herbalife entre o ponto que você está agora e o ponto que você quer atingir, certo? Isso pode parecer até trivial para alguns de vocês que conhecem bem o plano de marketing e já entenderam, mas não é, isso é fundamental. É o conceito que eu mencionei agora. Quando você tem em mente que você quer ir para o segundo andar, o próximo passo é pensar em cada degrau. E é disso que estamos falando aqui. Sabe, defina o seu destino e depois descubra o caminho para chegar lá. E o que queríamos fazer aqui é dar uma ajuda visual de como isso funciona. Vamos pensar numa escada. E cada degrau dessa escada vai ser identificado, começando com o primeiro nível da Herbalife como cliente, e depois vamos identificar cada degrau, subindo até chegar ao ciclo de fundadores. Nesta escada, o que queremos fazer é representar o que você quer passar, identificar cada passo. Do lado esquerdo, nós vamos escrever as qualificações necessárias para atingir esse degrau no plano de marketing da Herbalife. Então, o que eu quero dizer com isso é que talvez você ainda seja relativamente novo nesse negócio, talvez você seja um supervisor e pense, qual é o meu próximo... Vamos voltar aqui. Você é um supervisor, você quer chegar para o ciclo de fundadores. E o que você vai fazer? Você vai para o seu próximo passo como supervisor, que vai ser a equipe mundial. E agora você quer saber qual é a qualificação, o que você precisa para se qualificar para o Team World. Anote isso do lado esquerdo desse degrau. Qual é a qualificação para o time mundial? 10 mil pontos de volume em um mês. Ou 500 pontos de royalty em um mês. Agora você já tem um nível de objetivo no seu negócio para você atingir. Então, vamos pensar em cada degrau, rapidamente aqui. Um cliente, qual é o primeiro nível que você pode entrar? É como consumidor, como cliente. E o que você tem que fazer para se qualificar como cliente? Bom, você precisa comprar os produtos. Mais precisamente, eu diria... Bom, deixa eu pensar em cada um desses degraus. Quando descrevemos
a qualificação. Vamos olhar para ela em termos de o que você necessita para ser bem sucedido e ficar nesse degrau. Se você quiser ficar para sempre ali, o que você precisa fazer para obter esse sucesso? Vamos pensar assim. Então, um cliente não só tem que comprar os produtos, mas idealmente ele precisa dos resultados. Compra os produtos e tem os resultados. Faz sentido? Isso me qualifica como um cliente? Ótimo. Então, qual é o próximo degrau? Se eu quero subir para o próximo nível do plano de marketing como cliente, eu preciso me tornar um distribuidor, certo? Se eu sou um cliente e quero virar um distribuidor, qual é a qualificação? A qualificação é comprar o kit internacional de negócios, né? Você preenche a inscrição e você se qualifica como distribuidor, certo? Próximo degrau, do ponto de vista de um distribuidor, o próximo nível é supervisor. Para você ser um supervisor, você precisa de 4.000 pontos de volume em um mês ou 2.500 pontos de volume em 2 meses consecutivos, certo? E isso é uma boa coisa. Se você já sabe isso, ótimo. Isso é uma forma ótima de trabalhar com as novas pessoas que estão entrando para o seu negócio, para que eles possam desenvolver e tenham uma visão global. Então, vamos pensar, se você não entendeu as qualificações, não se preocupe. Você pode aprender mais, vai para a seção do plano de marketing do manual de carreira, aprenda e à medida que você vai progredindo, você vai entender. E o próximo passo é a equipe mundial. E para chegar a esse degrau, para se qualificar, você precisa produzir, como eu falei antes, 10.000 pontos de volume em um mês ou 500 pontos de royalties em um mês do calendário. Os royalties realmente são frutos dos supervisores. O que os supervisores nos primeiros 3 níveis produzem? Você pode ter um potencial de conseguir até 5% desse royalty. Então, isso quer dizer que se você tiver um supervisor que você patrocinou, que tiver, digamos, 100 pontos de volume, você pode conseguir 5 pontos de royalty, isso é 5%. Eu só vou até aí agora em relação ao plano de marketing, sabe? Mas em relação aos royalties, esse é o conceito, certo? O próximo passo, depois de estar na equipe mundial, qual é? É time GET, o time de expansão global. Eu me lembro quando nós entramos, quando a gente estava indo aos treinamentos e tudo isso, a gente queria saber, a gente falava assim, se eles soubessem o que a gente sabe, como é que a gente consegue esse PIN, por exemplo? A sua organização precisa produzir 1.000 pontos de royalties, ou você precisa ter 1.000 pontos de royalties por mês em 3 meses consecutivos. E se a sua organização estiver produzindo 20.000 pontos de volume em termos de organização, isso te coloca numa posição de se qualificar para isso. 20.000 por mês. Agora, do Get Team, você vai para a equipe de milionários. E para se qualificar para isso, você precisa de 4.000 pontos de royalties por mês em 3 meses consecutivos. E isso quer dizer o equivalente dos seus primeiros 3 níveis de supervisores, a sua organização produzindo 80.000 pontos de volume coletivamente por mês. E daí vamos para onde? Para a equipe de presidentes. São 10.000 pontos de royalties por mês, 3 meses consecutivos, e você é um membro da equipe de presidentes. Você agora saiu do PIN de esmeralda para o PIN de diamante. E, sabe, eu adoro diamantes. Então, isso quer dizer que a sua organização vai estar produzindo 200.000 pontos de volume nos primeiros 3 níveis de supervisores por mês, em 3 meses consecutivos. O próximo degrau é o Clube Sherman. É esse que nós queremos atingir agora. E para entrar para o Clube Sherman, você tem que ter 5 linhas na sua organização. Eu estou falando de linhas descendentes que você patrocina.
que tem pelo menos um time de um membro da equipe de presidente nela. São 5 linhas separadas. Sabe, se você patrocina alguém, que patrocina alguém, que patrocina alguém, isso é uma linha. Se você tiver 5 linhas separadas, cada uma com um membro da equipe de presidente nela, você está qualificado para o Clube Sherman. Qual é o próximo nível? É o ciclo dos fundadores. Você precisa de 10 linhas com um membro da equipe de presidente nelas e você vai para o ciclo de fundadores. Essas são as qualificações. Bom, isso encerra o nosso ponto número 3. Sabe, identifique o plano, cada passo no plano de marketing que vai levar você para o seu objetivo final. Fizemos isso. Então, identifique também o que você precisa fazer para se qualificar para cada um desses degraus. O que você acha? Quer falar alguma coisa? Sabe, quando o Kurt e eu tínhamos o objetivo, quando a gente entrou no negócio de alcançar a equipe de presidente e até colocamos passando pela tela o tempo todo, a gente não prestou muita atenção a todas essas outras posições do plano de marketing. A gente sabia que elas existiam, mas eles não eram importantes para nós, porque a única importante era a equipe de presidente. E a gente realmente não tinha ligado os fatos de que tinham todas essas posições diferentes que a gente tinha que passar. A gente não considerou importante ou prestou alguma atenção, porque a gente só pensava na equipe de presidente. Era lá que a gente queria chegar. E eu acho que é importante entender e conhecer todas as etapas, porque se você realmente você conseguir demonstrar como chegar, é mais fácil chegar à equipe de presidente examinando cada etapa, cada degrau. Com certeza, no exemplo da escadaria, por exemplo, da escada, se você quer subir para o segundo andar e você olha para a escadaria e fala assim, eu vou subir isso num passo, parece bem impossível. Mesmo que você tentasse, eu acho que você ia cair e você ia se desencorajar. Então nós temos que dividir tudo em um degrau de cada vez. Isso é fundamental. A quarta coisa que você quer fazer, agora que você já identificou para onde você quer ir e você já identificou cada passo entre onde você está e qual é a qualificação necessária para cada um, o próximo passo é definir o próximo passo. O que isso quer dizer? Em que degrau eu estou agora e qual é o próximo degrau que eu preciso atingir? E você se concentra nisso. Um passo de cada vez. E isso é fundamental. Pode parecer até demais, sabe? Você pode se desencorajar um pouco, talvez porque você não vê o que você está conseguindo pelo caminho. Isso é importante, mas é aqui que eu acho que a coisa, para mim, se transforma numa coisa muito poderosa. O que muda o nosso pensamento, uma vez que você queira atingir esses objetivos. Esse é o quinto passo que eu quero que você ouça. O número 5 é concentre-se no que você tem que se tornar para atingir o próximo degrau, certo? Uma coisa é você ver o que você precisa para se qualificar. Isso é o que você precisa fazer, mas a segunda coisa é o que você tem que se tornar. Isso é profundo, porque quando você ouve o Jim Rohn, desde o começo, ele fala que o seu negócio vai crescer na mesma velocidade que você. Então isso me faz pensar que tem um pouco mais incluído nisso do que apenas chegar ao próximo passo. Alguma coisa tem que acontecer aqui, alguma coisa dentro de mim. Talvez eu precise aprender alguma coisa. Então, como é que a gente define isso? No lado direito dessa escada é identificar o que uma pessoa tem que se tornar para conseguir ser bem-sucedida em cada um desses degraus e permanecer lá durante para ficar permanentemente, ter estabilidade nisso tudo, porque o que você se tornar vai ser cada vez mais importante, certo? Quer acrescentar alguma coisa? Não, tudo bem. Certo, estou indo bem, então vamos continuar. Certo. O cliente, o que um cliente precisa se tornar para se tornar um cliente perpétuo? Porque é isso que nós queremos. Queremos pessoas nos 3 grupos. Quais são os 3 grupos? Vamos recapitular. Queremos um grupo de consumidores no nosso negócio. Queremos construir um grupo de produtores de volume. E queremos também construir um grupo de construtores. Sabe? Porque queremos receber royalties, certo?
Então, para um cliente, sabe, se encaixar de forma bem sucedida no grupo dele e ficar perpetuamente ali, ele tem que se tornar um amante do produto. Então anote isso aí, um amante do produto é alguém que vai ficar nesse grupo de consumidores para sempre. Por isso, eu ensino aos meus clientes a obter resultados a partir dos produtos. Por quê? Porque eles se apaixonam pelos produtos. Então, porque eles se tornam um amante do produto e vão ficar no meu grupo de consumidor para sempre. Isso faz sentido. Isso me dá uma visão agora, não só o que eu preciso me tornar para ter um consumidor, mas também o que eu preciso fazer com o meu grupo de consumidores. Eu preciso me tornar um consumidor, um cliente bem sucedido. Qual é o próximo passo? Eu sou um consumidor e eu quero me tornar um distribuidor. Como é que eu me qualifico? Compre um pacote internacional de negócios. Como é que você se transforma um sucedor bem sucedido? Em essência, você compra o kit internacional de negócios. E o que um distribuidor faz para ser bem sucedido? Ele distribui os produtos. Se eu sou um distribuidor, eu vou distribuir os produtos para os clientes. E se eu quiser ser bem sucedido, o que eu tenho que fazer? É assim que a gente fala isso. Eu preciso me tornar um servidor deste cliente. Um servidor do cliente é alguém que ajuda as pessoas a aprender a se apaixonar pelos produtos, conseguindo resultados. Isso é o chamado atendimento ao consumidor. Esse é o nome do jogo. Se você quer construir um grupo de clientes, eu preciso aprender a ajudar esses clientes a obter os resultados que eles querem. Se você se tornar um servidor desse cliente, você vai se tornar um distribuidor muito bem sucedido e você pode ficar aí para o resto da sua vida. Vamos para o próximo nível. O que você tem que fazer para passar de distribuidor a supervisor? Bem, agora, para se qualificar, você precisa 4.000 pontos de volume em um mês ou 2.500 em 2 meses consecutivos. E para ficar no nível de supervisor, você precisa, todos os meses, nós temos que nos qualificar. Isso. Todos os anos temos que nos qualificar para supervisor pelo menos uma vez. Então, eu preciso manter essa regularidade de volume pessoal pelo menos uma vez por ano. Então, eu tenho que me tornar um produtor de volume, certo? Não é complicado. Mas agora você está vendo, quando você trabalha com os seus grupos diferentes, como é que isso vai aparecer. Agora, se o meu objetivo é que um monte de gente na minha organização continue feliz como supervisor, bem sucedido, você tem que ajudá-los a se tornar produtores de volume. Eu quero que eles aprendam como produzir volume e construir um grupo de consumidores e também construir um grupo de construtores. Né? E qual é o próximo nível? Bem, agora as coisas começam a passar por uma transição. Você sair de supervisor para a equipe mundial. Agora você tem que produzir bastante volume. Ou você tem que começar a desenvolver uma organização de pessoas que produzam para que você possa ter royalty e um crescimento de royalties. Para você ser um membro da equipe mundial de forma bem sucedida, você tem que produzir regularmente 10.000 pontos de volume por mês. Mês após mês após mês. Você tem que se tornar um construtor eficiente. E o que um construtor faz? Um construtor constrói 3 grupos. Um grupo de consumidores, um grupo de produtores de volume e um grupo de construtores. O que uma pessoa da equipe mundial precisa fazer? Construir esses 3 grupos. Pense nisso. Se você ensinar 2 pessoas a se tornarem supervisor em um mês, isso vai produzir para você 8.000 pontos de volume pessoais. E se você desenvolver um grupo de consumidores, talvez de 15 ou 20 pessoas, são mais 1.500 pontos de volume. Um grupo de produtores de volumes pode acrescentar mais 1.000 ou 2.000, dependendo do crescimento, e você já está por volta dos 10.000 pontos por mês.
Isso é muito importante, porque é o estágio do negócio no qual, bom, é o chamado estágio de construção. Para aqueles que querem ser construtores, você está construindo os 3 grupos de forma agressiva e rápida, e os 3 de uma vez. Você pode construir um de cada vez, mas se você quiser ser mais agressivo, você faz os 3 de uma vez. Esse é um modo de comportamento que eles tentem chegar a mais ou menos a esse nível e manter esse nível de atividade todos os meses. E você precisa se tornar um construtor de sucesso desses 3 grupos para entrar para a equipe mundial, certo? Bem, eu quero fazer uma observação de como isso está funcionando até aqui. Eu quero que vocês deem uma olhada no seguinte. Imagina que você é um supervisor agora. Bom, eu vou até voltar mais um pouquinho de como ser um distribuidor. Suponhamos que você é um distribuidor e você tem alguém na sua organização que está a um degrau abaixo de você. Bom, e eles são a pessoa é um cliente. É uma cliente. Então as pessoas querem, essa pessoa quer se tornar uma distribuidora, subir para o próximo nível. Como é que eles vão aprender a chegar lá? Eles vão aprender de você. O que você vai ensinar a eles? Como se tornar um servidor de clientes, atender aos clientes, o atendimento aos clientes, ensinando ao seu pessoal a chegar aonde você está. Isso agora você vai ensinar as pessoas a fazer isso. Isso vai te levar para o próximo nível. Isso é um fundamento, é um fundamento importantíssimo para o plano de marketing, sabe? E isso é o milagre desse negócio. Tudo começa como você obter resultados com produtos. Se você souber fazer isso e você ensinar uma outra pessoa a obter resultados nos produtos, eu me torno um distribuidor. E se eu ensinar gente suficiente a fazer isso, a chegar ao meu nível, isso vai me empurrar. Isso é maravilhoso. Vamos ver como é que isso funciona. Eu sou um distribuidor. Eu estou distribuindo, desenvolvendo uma base de clientes. Se eu ensinar o suficiente dos meus clientes para que eles se tornem distribuidores, eu vou estar rapidamente produzindo 4.000 pontos de volume. Já subi de degrau aqui. E uma vez que eu chegar no próximo degrau, como é que eu sei como ensinar as pessoas? É simples, é só ensinar uma pessoa a chegar a ser um supervisor. Isso muda o nosso negócio quando a gente entende. Porque eu me lembro quando estávamos na equipe Getz, presos ali, não íamos para lugar nenhum, e eu pensava na equipe de presidentes, e nós entendemos, quando mudamos o nosso ponto de focal, sabe, começamos a nos concentrar no nosso pessoal, e tudo mudou. Quando eu comecei a me concentrar em subir no plano de marketing, quando eu comecei a me concentrar a ensinar a nossa linha a subir até o nosso nível, a coisa realmente mudou. Sabe, você ensina as pessoas a chegar ao seu nível e as coisas vão para o próximo nível para você automaticamente. A sexta coisa que eu quero que você anote é o que você precisa se tornar para chegar nos próximos níveis. Número 6, ensine ao seu pessoal como chegar ao seu nível. Concentre-se nisso. Ensine a todo mundo que quer aprender a chegar ao seu nível. Isso vai te ajudar a crescer e a seguir para o próximo nível. Então, agora estamos na equipe mundial. Peraí, vocês que são supervisores, vocês querem aprender a chegar à equipe mundial? Você quer chegar lá. Então, pensa no que eu falei agora e dê uma olhada. Você já sabe como se tornar um supervisor, certo? Se você ensinar isso, pense na sua linha descendente. Ensine o número suficiente de pessoas a chegarem a supervisores e fizer isso em um mês. Isso vai te levar à equipe mundial. E o que você precisa fazer? Agora você tem supervisores na sua organização e você precisa ensiná-los a chegar à equipe mundial. Brilhante, é um plano de marketing brilhante. Vamos lá, onde é que a gente estava? Estamos na equipe mundial. Como é que você chega ao time Get? Sabe, deve ter muita gente aí levantando as orelhas agora. O que você precisa se tornar? Você tem que se tornar... O que você tem que se tornar para chegar no time de expansão mundial? Você tem que ser um professor eficiente em construção de grupos. O que eu quero dizer com isso? Um professor eficiente para construir esses 3 grupos. Isso é fundamental.
Isso é muito importante. São os três grupos, os consumidores, os produtores de volumes e os construtores. E você vai ver que as coisas mudam um pouquinho aqui. Chegar a time mundial é baseado no que você faz, certo? Mas para chegar para a equipe GET, a única forma de você chegar lá é através dos royalties produzidos pelo seu time, pela sua equipe. E isso não é diretamente relacionado ao que você faz, é o que sua equipe faz. E aí, você como mentor, você é crítico. O que você quer fazer? Membros da equipe mundial, vocês têm que, você tem que ensiná-los a chegarem, a equipe GET, eles precisam aprender a ensinar os outros, sabe? A se tornarem construtores, sabe? Para construir os três grupos, sabe? E você realmente tem que ser eficiente em ensiná-los a construir os três grupos eles mesmos. Então agora você realmente está concentrado, você está na equipe mundial e você ensina os outros a se tornarem construtores, entendeu? Temos duas pessoas entrando na equipe mundial em um mês, isso te qualifica para a equipe GET. Você não precisa realmente saber como chegar à equipe mundial. A equipe GET. Você precisa ensinar aos outros. Fantástico. Isso realmente é fantástico. Como chegar à equipe GET tem que se tornar um professor eficiente. Qual é a definição de ensinar? Anote se você ainda não anotou. Provoque o aprendizado. Certo? Se você provocou ou você está provocando seus construtores, está provocando o aprendizado neles, ensinar os três grupos, se você está passando toda essa informação do que eles têm que se tornar para subir nesses degraus, é incrível. Foi claro isso? Ótimo, vamos continuar. Um membro da equipe GET, você está lá, você já sabe ensinar as pessoas a construir suas equipes, dos três grupos, e agora você quer o PIN Esmeralda, do time de milionários, da equipe de milionários. O que você tem que se tornar para fazer isso? Bem, todo o conceito aqui é ensinar as pessoas a chegar ao degrau no qual você está. O que você precisa fazer? Você é um professor eficiente da equipe GET e você precisa refinar isso, sabe? Você precisa melhorar. Então, você precisa ensinar as outras pessoas a se tornarem professores eficientes também. Como é que você ensina as pessoas a ensinarem aos seus próprios grupos? E nós chamamos o quê? Isso, você tem que se tornar um professor e alguém que desenvolva, um professor de desenvolvimento, sabe? Você tem que ter um professor de desenvolvimento. Isso é fundamental em liderança. Isso é uma transição. A equipe GET, você tem que realmente, você tem que ser bem sucedido ao ensinar aos outros, sabe? E a ensinar essas pessoas a atingir os seus três grupos. Você precisa ensinar as pessoas a ensinar o que você já sabe. Isso é uma transição de liderança. É mais do que ensinar diretamente, você ensine, modele esses professores a passar essas informações também. Nós já falamos disso. Isso é um passo real na direção da liderança. Não é complicado. Para aqueles que já estão no time mundial, na equipe GET, estão pensando, como é que eu vou me tornar esse grande líder? Sabe, ensine-os a chegar onde você já está. E eu acho que nós podemos ficar presos, às vezes, na equipe GET um pouco. Olha, eu acho que se a gente der uma olhada no exemplo do carro que a gente usou, é como se, vamos dizer, você se tornar um professor de como construir esses grupos. E você puder ensinar essas novas pessoas a fazerem isso também, se eu colocar você no carro e disser, muito bem, agora você tem que ensinar o seu estudante a dirigir o carro. Isso é mais ou menos a mesma coisa que acontece com a equipe de milionários. Se você não for lá e mostrar para o motorista como ensinar outra pessoa a dirigir, eles vão permanecer no nível da equipe de expansão global, na equipe GET, porque eles não vão conseguir ensinar a construir. As pessoas vão aprender a fazer, mas eles não vão tomar aquela etapa, que eles não vão passar para o banco da frente e ensinar alguém a ser professor também. Eles vão ficar presos ali. Então, a equipe GET de expansão global é um nível em que, se não houver duplicação, você vai permanecer na equipe GET. E é isso que a gente quer dizer quando a gente está dizendo desenvolvedor de professores. Você não pode ensinar alguém só a produzir volume. Você tem que ensinar alguém a ensinar outras pessoas a produzir volume.
fantástico. Isso aí é o básico, sabe? Não se preocupe demais com isso. Você, sabe, você ensina o seu pessoal a construir os seus 3 grupos e eles ensinam as outras pessoas a construir seus 3 grupos. Sabe, tem 2 coisas que eu quero que você... Nós estamos falando agora de níveis múltiplos, multiníveis, sabe? Esse é o tipo de negócio chamado de multinível. E você está se concentrando agora, você tem que duplicar tudo que você sabe da sua linha descendente. Palavra mágica é duplicação. O que você precisa fazer? Use os produtos, crie volume pessoal, ensine os outros a usar os produtos, crie volume pessoal e ensine os outros a usar os produtos, a criar volume pessoal e ensinar aos outros. Isso é nível por nível. E você ensina as pessoas a ensinar. E isso é fundamental. É por isso que eu acho que tem muita gente. Eu acho que na equipe Get, por exemplo, é uma área onde você aprende muito. Quando você sai dali para a equipe de milionários, você aprende essa habilidade. Sabe, você dá uma olhada qual é a forma, o formato da sua organização. Isso aqui é fundamental. Dê uma olhada na sua organização. Você, com regularidade, você consegue segundos e terceiros níveis abaixo de você, de construtores que também estão conseguindo construir seus 3 grupos, consumidores, produtores de volumes e construtores. E se você não tiver isso, vai ficar... sabe, você precisa desenhar a sua organização, sabe, dar uma olhada, sabe, eu tenho essa pessoa aqui no negócio, eles estão construindo os seus 3 grupos, mas os grupos deles não estão construindo os grupos deles, você precisa ir falar com essas pessoas e você tem que desenvolver as capacidades dessas pessoas como professor. Só, você tem um grupo de, sabe, você tem 6, 7, 8, 9 supervisores aqui, mas nenhum deles tem um supervisor abaixo dele. Você não ensinou a eles como a fazer o que você já fez. Deixa eu trabalhar com você. Deixa eu modelar o que você precisa fazer. Deixa eu ensinar a sua próxima pessoa. Você assiste o que eu estou fazendo. Isso é fundamental. Isso é que é ser um desenvolvedor de professores. Para você chegar à equipe de milionários. Vamos daí. O que você faz nesse momento? Você sai da equipe de milionário para a equipe de presidente. E pensando no que você tem que se tornar. Bem, é uma questão de ensinar as pessoas a chegar ao seu degrau. E quando você, sabe, fala com alguém da equipe de milionário, uma pessoa que a gente pode chamar de líder, desenvolvedor de professor, eu acho que para chegar à equipe de presidente você precisa, a gente chama o quê? Você tem que ser um diamante. O que é um diamante? Um diamante é uma pessoa que pode desenvolver líderes. Nada demais, certo? É a conversa que nós tivemos com os membros da equipe de presidência, é a essência. É a conversa que tivemos com, aliás, o pessoal da equipe Get para chegar à equipe de milionários, é a essência de como o pessoal da equipe de milionários, vocês precisam trabalhar com o pessoal da sua equipe Get abaixo de vocês. Você está desenvolvendo a liderança deles e você está desenvolvendo professores no seu grupo. Se você fizer isso, isso vai te levar para o próximo nível. E você vai descobrir que você desenvolver líderes que agora também podem ter mais responsabilidade na sua organização. E, sabe, ter mais profundidade nos níveis e ensinar com mais profundidade para as pessoas. E a coisa vai explodir. É isso que chamamos um diamante. Um diamante é alguém que pode desenvolver esses líderes. Então, membros da equipe de milionários, ensinem aos outros a desenvolver professores nos seus grupos e vai ser fantástico. Pense nisso. Para chegar, para sair da equipe Get e chegar ao time de milionários, quantas pessoas você precisa ensinar para chegar onde você está? Talvez 3, né? Eu acho que se você está na equipe Get, você ensinar 3 pessoas a chegar à equipe Get, com toda a atividade que você já tem, eu acho que já é suficiente para te levar para a equipe de milionários. Se você já está na equipe de milionários e você ensinar uma pessoa tão bem quanto as outras pessoas que já estão na equipe Get, quando uma dessas pessoas chegar à equipe de milionários, você tem uma enorme chance de chegar à equipe de presidente já, só com isso. E agora que você já sabe como chegar à equipe de presidente, você não pode ensinar a uma outra pessoa? Com certeza. Certo, vamos continuar. Se eu estou na equipe de presidente, o que eu tenho que me tornar para chegar para o próximo nível, para o Clube Sherman? Bem,
esse é o momento que temos que falar de teoria, porque nós só temos 4 diamantes até agora e tem muito mais chegando aí pra gente, vocês sabem, vocês estão abaixo, sabem que vamos levar até lá, estamos bem pertinho. Vamos falar do que nós já sabemos em termos de teoria para chegar, como atingir o Clube Sherman. Se eu me tornei um membro da equipe de presidentes, ou seja, eu me tornei um diamante. Para me tornar um membro do Clube Sherman, eu tenho que ser um cortador de diamantes. E o que é um cortador de diamantes? É mais só do que um termo bacaninha. Cortar um diamante, pense nisso. Um corte de cada vez. O diamante ele vem bruto. É uma pedra que tem um tremendo potencial. Mas se você vê um diamante bruto, não é muito bonito. Realmente não é bonito. Um potencial fantástico. Mas ele precisa de alguém para desenvolver o seu potencial completo. Sabe, isso é fundamental. E é nisso que eu acredito, quando eu falo em ensinar as pessoas a chegar à equipe de presidente. O que nós estamos fazendo é um passo de cada vez. Estamos ajudando a pessoa a aprender, a sair só do seu potencial. E isso é cortar um diamante. É um corte de cada vez. Primeiro eu vou te ensinar um grupo de consumidores, eu vou te ensinar a construir um grupo de produtores de volume e depois um grupo de construtores. Depois eu vou ensinar a você a ensiná-los a como fazer isso. Depois eu vou ver quem é que precisa de assistência. Então eu mesmo vou cortar esse diamante até que ele chegue à equipe de presidente. Então um bom cortador de diamantes, ele vai chegar ao Clube Sherman. E é assim que nós vemos tudo isso. Bom, só mais uma teoria aqui. Como é que um membro do Clube Sherman atinge o ciclo de fundadores? Teoria também, mas eu acho que nós temos uma ideia. O que você tem que se tornar? Bem, se você já sabe cortar os diamantes no Clube Sherman, e digamos que você teve que cortar 5 diamantes, então acho que para estar no ciclo de fundadores, essa é uma questão de conseguir mais. Você precisa ser um colecionador de diamantes. Certo. Eu quero mais do que 5, eu quero mais e mais. Eu aprendi as habilidades necessárias para fazer e fazer de novo. Na verdade, lembro daquela história da Dorian Andrew, uma história que ele conta quando ele chegou para a equipe de presidente. Ele teve uma conversa com o Mark Hughes e dizia: Mark, sabe, eu quero partir para o próximo nível. O que eu faço? O Mark falou: o que você já fez até agora para chegar à equipe de presidente? Duplica isso, faz de novo. E é isso que tem que ser feito. Isso resume tudo. O poder que essa escada tem realmente te ajuda a se concentrar no próximo passo, focando e ensinando o seu pessoal a chegar onde é que você está. Eu vou recomendar que a 7ª coisa que você vai fazer aqui seja, até como você se adaptar a esse negócio, é um compromisso. Você tem que ensinar ao seu pessoal a fazer isso. Ensina essa coisa da escada para eles. Nós vamos passar por isso com o nosso pessoal, que passou de supervisor para a equipe mundial. Nós passamos por esse nível com eles e foi um passo de cada vez. Nós vamos falar dos níveis mais altos em relação ao que você tem que se tornar. Isso sempre mostra apenas 1 ou 2 níveis acima. O que você tem que se tornar para se tornar um construtor. Alguém que faça os 3 grupos, construa os 3 grupos. Para chegar à equipe Get, o que você tem que fazer? Não se preocupe com nada além disso. É isso que nós vamos fazer. Número 7, ensine tudo isso para o seu pessoal. E número 8, ensine ao seu pessoal, a sua organização, a ensinar aos seus próprios grupos a mesma coisa. Se você fizer isso, isso vai duplicar de forma poderosa e você vai chegar. Então, concentre-se na sua linha descendente mais do que no próximo nível, e isso vai explodir. E realmente, essa escada mostra para vocês como esse negócio é divertido, é simples e mágico. Você não tem nenhum segredo, não tem mistério nesse negócio de como prosseguir. É só uma questão do que a gente ensinou para vocês nessa
nessas séries é como aprender as habilidades básicas. Você tem que se tornar bom nisso. Ensine essas habilidades e repita isso constantemente. É isso que te leva ao sucesso. Não é complicado. É divertido, é simples e mágico. Tem muito que a gente jogou aqui no ar para vocês nesses programas todos, mas nós tentamos mostrar para vocês que se você puder aprender essas habilidades, é só uma meia dúzia e você aprende, ensina e você vai subir essa ladeira em direção ao sucesso. Tem sido ótimo partilhar com vocês o que nós aprendemos, foi um prazer, uma alegria. Eu espero que você tenha conseguido tirar algo daqui e aplicar ao seu negócio e faça mudanças no seu negócio para chegar ao próximo nível. E um pensamento, o último pensamento, não tenha medo do que você vai ter que aprender, sabe, daqui a 2, 3 níveis. Não tenha medo disso, porque se você ensinar o que você já aprendeu, você automaticamente vai aprender o próximo passo, sabe? Ensine o que você já sabe e você vai chegar e vai aprender o próximo negócio. Eu agradeço muito esse negócio, agradeço a Herbalife, sabe, porque a coisa é muito simples, é realmente simplíssimo. Então vamos levar isso para o mundo inteiro e eu quero ver vocês muito no próximo evento da Herbalife.